Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero deixar a meditação para você no livro de Provérbios 22 e o versículo 6, que diz: Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que você tem ensinado ao seu filho? O que você tem ensinado ao adolescente que vive dentro da tua casa? Quantas vezes você chamou ele para conversar? Aquilo que você não ensina, o mundo ensina. Aquilo que você não tem paciência para sentar e conversar e dizer a ele qual é a maneira correta, o mundo está ensinando a maneira incorreta. E seu filho tem aprendido. E você, quando vai reclamar, ele não entende o porquê de você reclamar. Ele acha chato porque você está reclamando. E isso é culpa nada mais, nada menos que nossa pais. Pois não sabemos como conversar com nossos filhos. Não sabemos como nos expressar com nossos filhos, nem como realmente devemos ensinar a ele as coisas. Pois na maioria das vezes, quando eles fazem uma coisa errada, a gente pega, reclama e damos exemplos de pessoas terceiras como eles deviam ser. Você é que tem que ser o exemplo do seu filho. Você é que tem que ser em primeiro lugar como exemplo na vida dele e não o amigo dele. Se você não sabe como chegar e falar com seu filho, peça sabedoria ao Senhor. Peça sabedoria para instruir a ele da maneira correta. A Bíblia nos ensina como devemos agir com as pessoas, como devemos agir com nossos filhos. E a instrução que você dá ao seu filho é a instrução que ele vai levar para a vida toda. Porque, deixa eu te dar um exemplo bem simples. Se eu pego uma criança e ensino a ela as palavras que ela deve falar, tudo que o mundo disser aí fora, ela vai achar estranho. Ela vai dizer: meu pai não fala isso, minha mãe não fala isso. E ela vai achar por si própria que não se deve falar aquilo. E se caso ela falar e você escutar, você tem que saber da maneira certa de repreender. Chega, senta e conversa. Olha, filho, não é assim. Olha, filha, isso não se faz. Porque ser pai é ser presente. Ser mãe é ser presente. Às vezes nos ocupamos com tantas coisas e esquecemos de dar a atenção necessária aos nossos filhos. Se você chegar e conversar com seu filho, ele vai te ter como amigo. E é isso que você deve ser. Pai, nas horas de reclamar e de falar severamente. E amigo, na hora de escutar e dar o conselho. Porque tudo que o jovem precisa é que o pai e a mãe aceitem conversar com eles. Talvez seu filho tenha chegado para você para conversar e você: menino, depois eu vejo, estou ocupado fazendo alguma coisa. E naquele momento que você disse, você perdeu o seu filho. Procure enquanto há tempo. Ensine a ele o caminho, a verdade, enquanto há tempo. Pois a nossa estadia aqui é passageira. Então, devemos deixar para essa geração que vai ficar a verdade. Porque eu acredito que depende de nós e não só deles. Fique com essa palavra, medite nela, preste atenção e peça sabedoria ao Senhor, que Ele vai te dizer como você deve agir com seu filho. Que o Senhor te abençoe.